Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aí em mais um vídeo de bilheteria quiz pra gente falar mais um pouquinho sobre bilheteria, sobre números, né? Se essa é a primeira vez que você vê esse quadro aqui no canal, ele tem essa configuração, ele é um pouquinho mais diferente, porque aqui eu vou pegar os números do final de semana passado e tentar ver se eu consegui adivinhar os números com precisão, além de fazer, naturalmente, a previsão dos números desse final de semana, né? O segundo final de semana do Deadpool Wolverine da Marvel e Disney e também a estreia do Armadilha da Warner Bros, do M. Night Shyamalan e de Harold e o Lápis Mágico da Sony Pictures, filme do Carlos Saldanha. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, a gente vai estar diante aí de mais um grande final de semana de Deadpool Wolverine, pessoal. Ele não vai perder a liderança nem pro Armadilha e muito menos pro Harold e o Lápis Mágico. Mas antes de eu falar sobre ele, né, vamos ver como que eu me saí com a minha previsão da semana passada da própria estreia do Deadpool Wolverine, né? Eu sinto que eu cheguei perto, porque eu chutei 215 milhões, mas o filme acabou fazendo 211,4 milhões. Eu errei por 3, 4 milhões a mais aí, né? Então, foi uma boa estreia, foi a maior do ano até agora, o que naturalmente vai indicar uma queda grande, né? Podem ficar esperando algo superior a 50%, vamos chegar nisso depois. O Twisters da Universal e Warner, eu chutei 45 e ele foi bem pior, né? Com 34,9 milhões, ele já sofreu um baque muito maior aí da estreia do Deadpool Wolverine. O Meu Malvado Favorito 4, também da Universal, eu chutei 17 milhões, ele fez 14,5. Cheguei perto também, vai. O Divertidamente 2, da Disney Pixar, eu chutei 9,10 e ele trouxe 8,61. Eu fui um pouquinho mais otimista. E o Long Legs da Neon, eu chutei 5,50 e ele trouxe mais do que eu adivinhei, com 6,7 milhões. Está sendo uma performance bem impressionante para o filme da Neon. Em sexto lugar, Um Lugar Silencioso trouxe 3,1 e eu chutei 3,55. Esse chegou perto também, mas eu fui muito mais otimista com a comédia The Fabulous Four. Eu chutei que estrearia em sétimo lugar com 2,50, ela na verdade chegou em oitavo lugar com 1 milhão e uns quebradinhos, já que o Bad Boys Até o Fim, com o qual eu chutei 1,35, chegou bem perto com 1,33, talvez aí a minha melhor previsão da semana. Em nono lugar, o Como Vender a Lua, eu chutei 1,15 e ele trouxe bem menos, com 768 mil. E em décimo lugar, o Maxine, eu chutei 510, só que ele trouxe 238 mil. Então eu acertei todos os filmes do top 10, só errei a ordem aí com The Fabulous Four e o Bad Boys Até o Fim da Sony. Agora, naturalmente, para esse final de semana, vamos ter uma queda grande do Deadpool Wolverine, mas é uma queda que se dá justamente porque a abertura foi muito alta, né? É inevitável, quando você tem uma abertura tão gigante, assim, de 200 milhões de dólares, você não ter uma queda de pelo menos uns 50%, né? Então, dando uma olhadinha agora, né, a gente vai ter duas grandes estreias nesse final de semana. O Armadilha do M. Night Shyamalan da Warner Bros, que é um filme que eu fiquei sabendo que custou 30 milhões de dólares, vou falar sobre isso depois. E o filme infantil Harold e o Lápis Mágico da Sony Pictures, do Carlos Saldanha, foi um pouquinho mais caro, ele custou 60 milhões, tem um grande trabalho de efeitos aí, né? Mas vamos lá, para as apostas. O Deadpool Wolverine tem relatos aí de que ele pode sim cair na casa de 100 milhões de dólares nesse final de semana, o que seria muito impressionante. Eu vou ser um pouquinho mais conservador e chutar um número bem preciso de 95,60 milhões para o filme da Marvel e Disney no seu segundo final de semana. Vale lembrar que hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, no sábado, ele já passou de 300 milhões doméstico e ele pode se aproximar de 900 milhões de dólares, pessoal, já nesse domingo, no final de semana. O bilhão de dólares não é nem uma questão de se, é uma questão de quando deve aparecer, na segunda ou na terça-feira. Ele tá mirando aí a arrecadação total do Coringa, do Joaquin Phoenix, do Todd Phillips, que é o maior filme para maiores com a classificação de bilheteria, né? 1,74 bilhões, isso com certeza vai ser ultrapassado em alguns dias. Em segundo lugar, é uma batalha entre o Twisters e o Armadilha do Shyamalan. Eu poderia imaginar que o Armadilha sairia muito melhor, só que já tivemos acesso a alguns números, aos números de sexta-feira, aos números de quinta-feira de ambos os filmes. Então eu vou ser audacioso e apostar que o Twisters vai pegar a segunda colocação com algum número na casa de 20 milhões. Eu vou chutar
exatamente 22,50 milhões. Eu coloco Twisters aí também, pessoal, porque eles abriram uma nova leva de sessões em 4D lá nos Estados Unidos por demanda popular, inclusive colocando o primeiro filme numa sessão dupla. Então, Twister em segundo lugar. E o Armadilha, eu vou ser um pouquinho mais pessimista, né? Tem algumas pessoas chutando algo na casa de 20 milhões. Eu acho que o filme do Shyamalan vai abrir com 18,50 milhões. É a minha previsão final. O filme só estreia no Brasil na próxima semana e eu já posso adiantar a vocês, não vai ter cabine de imprensa. Infelizmente, a Warner Bros. Não vai receber pros críticos esse filme. Não foi só no Brasil, tá? Eu tô vendo uma polêmica nas redes sociais. Isso também aconteceu nos Estados Unidos. Muitas pessoas da imprensa não assistiram o filme, o que é uma decisão meio curiosa e bizarra. Mas o M. Night Shyamalan tem seus motivos aí pra não querer mostrar filmes pra imprensa, porque, né, ele sofreu muito nas mãos dos críticos por muito tempo. Em quarto lugar, eu tô chutando que meu malvado favorito 4 da Universal vai se manter muito forte aí com 12,40 milhões, só que, parando pra pensar, pode ser um pouco alto, veremos. Em quinto lugar, eu sinto que o Divertidamente 2 também vai chegar com força, com 6,70 milhões. Ele já é o 10º maior filme de todos os tempos, pessoal. Ele conseguiu entrar no top 10 de bilheteria mundial e eu sinto que ainda pode subir mais algumas casinhas. Em sexto lugar, eu tô prevendo uma estreia muito fraca pra Harold e o Lápis Mágico da Sony. Eu acho que ele vai chegar com 5,70 milhões fora do top 5. Porém, acho que ainda vai ser o bastante para ele conseguir fazer um pouco mais do que o Long Legs Vínculo Mortal da Neon, com o qual eu tô prevendo uma estreia de 4,40 milhões. Mas, quem sabe, pode surpreender, né? Em oitavo lugar, eu sinto que o Lugar Silencioso Dia 1 vai permanecer aí com um valor agora de 1,40 milhões. Em nono lugar, eu não vejo Bad Boys até o fim saindo, então algo na casa de 1 milhão é perfeitamente possível, então eu vou chutar $1 milhão, mas eu também vejo a possibilidade dele chegar na casa dos 1.000, né? Tipo, 900 mil, 800 e pouquinho mil. Mas em décimo lugar, aí eu coloco Como Vender a Lua da Sony e Apple com $340 mil, né? Tem sido uma performance bem lamentável do filme com Channing Tatum e a Scarlett Johansson. Essas são minhas apostas, pessoal. Então, eu, tô com uma expectativa muito grande pra assistir a Armadilha. Eu fico triste que ele não vai ter cabina e também que ele talvez tenha uma estreia um pouco abaixo da média. Porém, vale lembrar que, de acordo com o Deadline, o orçamento do Armadilha, que é financiado inteiramente pelo M. Night Shyamalan, a Warner Bros. Entra como distribuidor, como, cuidar dos custos de marketing e tudo mais, é de 30 milhões. 30 milhões não é um valor impossível de ser recuperado, eu acho que ele até pode conseguir pegar isso nos cinemas, vamos ver. Eu devo falar sobre a Armadilha aqui no canal na quinta-feira, se eu tiver tempo de assistir o filme no dia de estreia, no máximo na sexta-feira, mas ele vai chegar. Já adianto também que, vocês devem ter visto, o Sexto Sentido ganhou de lavada aquela enquete que eu fiz, inclusive eu adorei a participação, acho que foi a enquete que teve mais votos aqui do canal, dos filmes do Shyamalan pra comentar. Um dia eu ainda pretendo fazer todos, tá? Fazer a Vila, fazer os Sinais. No meu coração, eu tava querendo que a Vila ganhasse, porque eu tava interessado em falar sobre a produção desse, mas já até revi o Sexto Sentido e, nossa, é uma obra-prima, né? Baita filme, roteiro perfeito, direção excepcional. Vai ser um vídeo bacana, ele deve sair na terça-feira ou na segunda, né? Eu tô preparando também um vídeo especial, minha colaboração com o Gustavo Giroto sobre a franquia do Alien. Então vai ter muita coisa e, obviamente, fiquem ligados, porque no domingo, naquela faixa da 1, 2 horas, eu trago o tradicional vídeo com o top 10 desse final de semana nos Estados Unidos. E claro, deixem nos comentários também, por favor, as apostas de vocês para os números desse final de semana, de quanto que vão ser os valores de estreia, de segurada do Deadpool Wolverine. Será que ele consegue fazer 100 milhões no segundo final de semana? Deixem nos comentários. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.